Gente, hoje é sábado, espero que você esteja aproveitando muito bem o final de semana, mas é hora de tirar uma folga da folga e assistir um pouquinho de Fora de Curva, porque hoje é dia do resumão semanal. Vamos partir então para a nossa síntese de todos os assuntos tratados aqui no Fora de Curva entre o dia 29 de janeiro e ontem, que foi 2 de fevereiro. Meu nome é Eduardo Starosta e, como eu falei antes, esse é o canal Fora de Curva. Vamos pro trabalho, gente. Na segunda-feira, é claro, é o dia do quadro que vem por aí, onde nós analisamos os indicadores que foram já divulgados no decorrer da semana, fazendo um prognóstico em qual direção cada um vai tender. E nessa semana fomos realmente bastante assertivos em nossos prognósticos. Mas especificamente na segunda, eu tratei de um assunto fundamental. Foi anunciado naquele dia o déficit público primário do Brasil. E vamos relembrar, o déficit público primário, ele ocorre quando a despesa dos entes governamentais supera a receita, mas ainda não se considera os juros da dívida. Colocando isso no caldeirão de confusões da Terra Brasílias, a despesa, o déficit fica muito, mas muito maior. Mas esse déficit público primário chegou a 230 bilhões de reais, foi bem acima das expectativas. Tudo bem, tem aquela questão dos precatórios que o governo federal, em tese, foi obrigado a liberar por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal. A meu ver, aquilo foi um acerto político, então tem mais 90 e tantos bilhões aí que não estariam previstos de acordo com o que foi acertado no Orçamento Federal da União. Mas essa é outra conversa. Mas o fato é que o gasto superou a receita, a arrecadação de impostos, em nada mais, nada menos que 230 bilhões de reais, e isso é muita grana. Isso não é tanta grana quanto o déficit da previdência do setor público, dos servidores públicos, que nesse histórico dos últimos anos ultrapassou o patamar de 6 trilhões de reais. E isso não é financiável, isso chega quase a ser o total da dívida interna do Brasil, mas essa grana toda no decorrer das últimas décadas foi sendo pago e foi acumulando ano a ano, mês a mês, dia a dia. E aí, foi isso que eu considerei como o pano de fundo do Fora de Curva da última segunda-feira. Se tem uma perspectiva de agora, em 2024, estados, União e municípios chamarem mais 100 mil funcionários públicos via concurso. Então, o que significa isso? O bolo só vai aumentando. Tem gente que defende uma reforma administrativa, eu defendo também, mas eu sou um pouco mais radical. Se acha simplesmente que não se pode aumentar mais o número de servidores públicos. Eu vou mais longe, tem que diminuir. O limite não é a reposição daqueles que se aposentam, mas sim repor apenas parte dos servidores aposentados que um dia, como todos nós, vai vir a óbito e aí sim libera para a contratação. Porque se nós continuarmos a contratar ou simplesmente substituir os que se aposentam, a conta da Previdência Pública vai ficar ainda mais insustentável e isso tem que ser evitado. Não é opinião política, é simplesmente gestão, é simplesmente informação analisada de uma forma, modéstia à parte, um pouquinho mais inteligente para nós não entrarmos num buraco logo lá na frente e termos que engolir uma nova reforma tributária para pagar mais impostos. Para vocês terem uma ideia, em 1980, o Estado brasileiro, incluindo aí municípios, unidades federativas e União, aplicaram em investimentos de infraestrutura nada mais nada menos que 6% do PIB. Isso na época já era visto como pouco, deveria ser muito maior. Agora, dados de 2022, que deve se repetir em 2023, esse percentual foi de apenas 0,6% de toda a riqueza produzida no Brasil. Então, o Brasil arrecada da gente em torno de 36% a 38% de toda a riqueza que nós geramos. E gastam em infraestrutura apenas 0,6%, não está justo. Onde que vai esse resto do dinheiro? Certamente para cobrir essa questão de custeio, especialmente previdência do setor público. É isso que nós temos que pensar como perspectiva de futuro. Se não mudar essa regra de contratação de servidores para alguma coisa mais salutar, que libere mais dinheiro para investir, nosso dinheiro para investir em nós mesmos através do Estado, gente, aí tributo é grana, é biju já jogada fora. Na terça-feira abordamos 5 assuntos. O tema de fundo foi o posicionamento do presidente da França, o Macron,
contra o acordo da União Europeia e Mercosul. E aí eu expliquei os motivos pelos quais ele tinha esse posicionamento, que praticamente é a mesma coisa que causa os protestos, não só na França, mas na Alemanha, agora a Bélgica, a Holanda e começando pela Espanha. Se for feito esse acordo, o agronegócio, especialmente do Brasil e Argentina, vai ter praticamente copa livre na União Europeia e a nossa produção, tanto de proteína animal como de vegetais, é muito, mas muito mais competitiva e acabaria simplesmente detonando com várias iniciativas dos agricultores daquele velho mundo. Então, esse é o motivo da negativa do Macron e também dos protestos. Talvez um dos principais motivos dos protestos que estão acontecendo atualmente pelos agricultores pertencentes à União Europeia. Depois eu tratei, ainda bem, de um ganho de causa fornecido pela Justiça àquelas empresas que teriam que pagar impostos federais sobre ICMS não pago por incentivo fiscal. Isso é um absurdo. O governo federal baixou lei, baixou portaria, não sei como é que foi direito, definindo que os incentivos fiscais seriam alvo de base tributária para o governo federal, que realmente não tem cabimento. A Justiça simplesmente decidiu pelo óbvio, pelo correto. Espero que, de acordo com as tradições dos últimos tempos, o Supremo Tribunal Federal não mude esse entendimento pelos seus conchavos políticos. Depois, comentei a respeito da Neuralink, aquela empresa do Elon Musk que está já colocando implantes cerebrais para diminuir os danos às pessoas que têm problemas de mobilidade. Então, a primeira experiência agora está em curso com esse ser humano, começou alguns dias atrás, e parece que ele vai poder ter mais independência no trato ou no controle de celulares, teclados, para poder se comunicar de uma forma melhor. Ainda não é questão de mobilidade, mas sim a potencialização dos estímulos elétricos do cérebro para poder controlar com a força mental alguns gadgets importantes para quem quer interagir com o mundo. É realmente um avanço fundamental, eu não poderia deixar de destacar isso aqui no Fora de Curva. Depois comentei a respeito da declaração absurda do presidente do BNDES, o Luiz Mercadante, que dentro desse escopo da nova política industrial, ele defendeu claramente a defesa da indústria nacional via protecionismo, via impedindo importações, seja por aumento de impostos dos importados ou alguma outra medida de restrição quantitativa de produtos vindos do exterior, o que é um absurdo, vai enterrar mais ainda a nossa indústria nesse atraso tecnológico, e quem paga o pato, além dos próprios industriais no longo prazo, pena que eles não enxergam isso, é o consumidor, é a sociedade brasileira. E depois, para encerrar terço, eu não pude deixar de comentar a intimação que o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu da Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre um crime muito, mas muito grave que ele, em tese, é suspeito de ter cometido. O que foi esse absurdo que o ex-presidente cometeu? Estava andando de jet ski no mar, chegou perto de uma baleia jubarte e foi fotografado correndo da baleia jubarte. Então ele está sendo intimado, acho que pela própria baleia, por importunação, por barulho, rompendo o silêncio daquele cetáceo em pleno mar. Pode isso? Aqui pode. A cretinice política aqui do Brasil chegou aos píncaros do absurdo e acredito que muito poucas pessoas discordam disso. Na quarta-feira, o único tema aqui no canal foi em relação ao emprego. No mesmo dia, saiu o dado da desocupação ou desemprego do IBGE de dezembro, assim como o saldo de postos de trabalho calculado pelo Ministério do Trabalho, CAGED, também de dezembro, e evidentemente fechando 2023. O que nós observamos? Sim, houve uma pequena queda da taxa de desocupação no trimestre compreendido entre outubro, novembro e dezembro, frente ao imediatamente anterior, mas o importante mesmo, gente, é que no final do ano, todos aqueles, ou a maior parte daqueles postos temporários de trabalho criados especialmente para fazer frente às festas de final de ano, isso começa com o ciclo na indústria, passa para comércio e serviços depois, acabou superando as expectativas. Se esperava mais ou menos 370 mil demissões e acabou chegando a 430 mil pessoas que perderam seu emprego temporário. E aí, isso é natural? Sim, em princípio é natural, porque em dezembro sempre ocorrem essas demissões em massa, mas proporcionalmente as demissões de dezembro de 2023 foram muito maiores do que dos anos anteriores, e isso é preocupante.
Aí, para despreocupar o brasileiro, janeiro vai ter que ter um indicador muito melhor do que do ano anterior em termos de recontratação. Normalmente o que acontece? As demissões em massa ocorrem em dezembro, e daí, no ano seguinte, janeiro, fevereiro, março e abril, no máximo maio, esses postos que deixaram de existir são recuperados e fica tudo numa buena. Se essa recuperação passar de maio ou não chegar, aí sim nós vamos evidenciar, que é uma coisa que eu estou vendo em outros indicadores, como produção industrial, de serviços e até o próprio comércio varejista, que o Brasil sim tem problemas de consistência da sua atividade econômica e isso deve pegar para a gente agora no decorrer de 2024. E na quinta-feira, o que nós tratamos aqui foi alguma coisa bem fora de curvística. O título do vídeo foi O Enfrentamento dos Mundos, colocando basicamente o que está acontecendo em termos geopolíticos no mundo, guerras aparentemente independentes, mas que sim estão entrelaçadas, se interrelacionam, por uma disputa que eu resumia, não é entre esquerda e direita, não é comunista e capitalista, e sim regimes democráticos versus ditaduras ou autocracias. Resumindo, gente, dá para identificar muito bem a OTAN ou a Comunidade Europeia, mas Japão, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá e algumas outras nações como parte desse mundo democrático, e, por outro lado, quem está se organizando contra essa sociedade, contra essa civilização, está se unindo em torno, sabe do quê? Se você assistisse o vídeo, teria resposta na ponta da língua. Mas lamento dizer que é o BRICS, do qual o Brasil faz parte, e está cada vez mais caminhando para um sistema de gestão pública mais autoritário, mais ditatorial. Isso aí para muita gente não transparece, mas é só nós assistirmos diversas censuras, diversos julgamentos, especialmente na mais alta corte do país, não respeitando o chamado devido processo legal. Isso significa exceções à regra. E exceções à regra definidas especialmente na Constituição significam nada mais, nada menos do que jogar a estabilidade, jogar a democracia no lixo. É isso que, lamentavelmente, nós estamos observando no Brasil de hoje, e as consequências, se nós persistirmos nesse caminho, vão ser muito graves logo ali na frente. Até quem defende essas exceções atualmente, muito provavelmente vai se arrepender no futuro, e é sobre isso que eu falei na quinta-feira. E finalmente, agora para encerrar o Fora de Curva de hoje, nosso resumão semanal, na sexta-feira abordamos 2 assuntos. Mas antes de entrar neles, eu vou lembrar para cada um de vocês deixar o like, compartilhar essa película com a sua rede de contato logo após assisti-la todinha, é verdade? E a quem está assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou costuma assistir e não é inscrito, eu faço o convite para inscrição no canal. Gente, quais foram os assuntos que nós tratamos? Primeiro, a criação de uma secretaria especial para administrar jogos de azar, especialmente esportivos, via internet. Vai ser uma secretaria especial do Ministério da Fazenda, com 3 subsecretarias contratando pelo menos 38 servidores. Acredito que vai ser mais. Então, além de ser um novo cabide de emprego, exatamente no momento em que nós deveríamos estar preocupados com economizar contas públicas, dinheiro público, especialmente custeio, existe, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal que, gastando praticamente nada mais ou até economizando dinheiro, poderia administrar ou gerir essas atividades. Até considero correto cobrar impostos sobre apostas, não tenho nada contra isso, mas criar uma nova estrutura burocrática para gerenciar isso, aí pegaram pesado demais em termos de custeio que vai sair do nosso bolso. E aí, encerrando o vídeo da sexta, eu tratei do dado do IBGE da produção industrial brasileira de dezembro. Também fiz uma análise do ano todo comparando com períodos anteriores. Mesma coisa, mesma balela. A grande imprensa, certamente pegando o release do governo federal, destacou o excelente crescimento de dezembro em relação a novembro, esquecendo de detalhar coisas importantes. O que fez o resultado de dezembro ser positivo simplesmente foi a indústria extrativa mineral, que é aquela que majoritariamente ou fura poços de petróleo ou arranca minerais de montanha. Gente, isso é uma indústria muito específica. Aqui no Brasil é forte porque nós somos ricos
em minerais. Só que esses minerais geram pouco valor. Sim, tem enormes empresas que operam nesse mercado, como a Vale do Rio Doce e outras, mas vamos reconhecer, o que alavanca um país para o desenvolvimento não é esse tipo de atividade extrativa, e sim aqueles que qualificam a produção e o consumo nacional presentes na indústria que eu chamo de transformação, ou os economistas chamam de transformação, que é aquela que pega matéria-prima, transforma em outra coisa e joga no mercado, gerando mais valor ainda. Pessoal, a queda que está ocorrendo, então, nessa indústria de transformação não é só agora em 2023, já vem de décadas. E daí, naquele vídeo de sexta-feira, eu até coloquei o crescimento ou queda nos últimos 10 anos desse setor fabril. Qual foi o resultado? De 10 anos, em apenas 4 oportunidades, crescimentos predominantemente muito modestos. O maior foi em 2021 por conta da recuperação da pandemia, mas a retração de 2020 foi muito maior que o crescimento de 2021, então não teve recuperação plena. A mesma coisa, a crise que ocorreu lá em 2014, 15 e 16 com a indústria, o nível de produção atual é muito inferior do que meados da década passada, e isso é gravíssimo. Não tem país, que a não ser aqueles que estão em guerra atualmente, que se confronte com uma situação dessas. Então, finalizando aquele vídeo eu chamei a atenção para a necessidade de fazer uma política industrial realmente consequente, não essa que está sendo proposta no momento atual. Temos que incentivar, em primeiro lugar, os setores inovadores, não mais do mesmo, aqueles velhos segmentos ou gêneros da indústria acostumados a subsídios que realmente não surtem efeito na vida real, além de melhorar a nossa qualidade de infraestrutura, reduzir burocracia, melhorar a educação, dentre outras questões fundamentais. Além, destacando, acabar com essa bobeira que eu falei, eu acho que na quarta-feira, que o mercadante quer, de aumentar a proteção a importações. É isso que gera o atraso tecnológico do Brasil, que inicia da indústria e chega às nossas casas, às nossas empresas, ao nosso dia a dia. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembro novamente do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. De novo, uma continuidade excelente final de semana. Até breve. Tchau, pessoal.